Bom dia, amigos. Estamos reunidos mais um domingo para o nosso culto matinal dominical. Nós vamos iniciar cantando uma música. Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido teu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico em teu louvor, pois tua glória tem enchido este lugar. Aleluia! Pois tua glória tem enchido este lugar. Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido teu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico em teu louvor, pois tua glória tem enchido este lugar. Aleluia! Pois tua glória tem enchido este lugar. Amém? Eu vou ler agora Isaías capítulo 11. Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Está se referindo a Jesus Cristo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide. O já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Eu li Isaías capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 10. O reinado pacífico do rebento de Jessé, que é Jesus Cristo. E esse reinado já começou. Então agora eu vou estar passando a palavra para o Michel para o estudo bíblico. E antes vamos estar orando, colocando as nossas vidas
diante de Deus, para que Ele nos cubra com as suas bênçãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais uma semana que passamos, porque o Senhor nos guardou, o Senhor nos abençoou e nos deu vitória. Obrigada, Senhor, por tudo, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Rei, em quem nós cremos, em quem nós confiamos, e nada nos faltará. Obrigada, Jesus querido. Queremos agora pedir a tua bênção sobre o estudo bíblico que o Michel vai ministrar. Espírito Santo amado, enche ele com a tua luz, com a tua sabedoria, com a tua unção, para que ele transmita somente aquilo que o Senhor quiser. Usa, Senhor, a boca dele para transmitir o recado dos céus, do teu reino, para cada um de nós. Afofa, Senhor, a terra dos nossos corações, para que seja uma terra fértil, onde a semente caia, cresça e dê muitos frutos. Tira, Senhor, todas as pedras, tira de nós o coração endurecido e dá-nos um coração de carne. Queremos pedir a tua bênção sobre todos que estão participando conosco, sobre os que participarão mais tarde, sobre as suas vidas, sobre as suas famílias, sobre eu, Michel, cada um de nós, a nossa família também. Guarda no Senhor. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. A graça e a paz de Cristo seja todos os irmãos, todas as irmãs. Hoje eu gostaria de falar sobre esse livro maravilhoso chamado Bíblia. Qual a razão de ser desse livro? Por que a importância dele na história da humanidade? Então é importante que você abra esse livro juntamente comigo para nós entendermos rapidamente alguns pontos que são importantes para a nossa vida. Isto é, nós vivemos hoje num mundo no qual Deus não criou para que a gente vivesse. Nós estamos aqui por uma circunstância, por causa do nosso primeiro pai, o Adão. É por causa disso que nós estamos nesse lugar, e esse lugar gerou uma cultura diferente da cultura que Deus havia proposto para que o homem vivesse. Então nós vamos entender hoje alguns pontos que são importantes. Por exemplo, o que significa um jardim? Por que nós gostamos tanto de jardim? Porque quando nós temos a nossa casa, queremos fazer um jardim na frente dessa casa, ou ter algumas plantas, mesmo que seja um apartamento. Porque nós somos tão assim pensantes a respeito da necessidade de um jardim. Por que um jardim? Então quero começar no Gênesis dizendo que depois que Deus criou todas as coisas, vamos entender alguns pontos hoje. Ele pegou e criou o homem, a imagem e a semelhança, e depois ele formou o homem da estrutura carne, espírito, e aparece o homem alma vivente. E esse homem alma vivente formado dessa estrutura da terra, pó da terra, e do espírito do sopro de Deus, essa composição trina foi formada para, juntamente com Deus, administrar o lugar que ele colocaria o homem. E Deus plantou um jardim no Éden, capítulo 2. Depois que o formou, plantou um jardim no Éden e colocou o homem lá para cultivar e guardar. Mas ele não colocou o homem para fazer cidades e nem templos.
Porque Deus não estava pensando num contexto nem de cidade, nem templário, porque Deus já havia constituído nesse lugar um lugar para constituir a família humana para que ela vivesse. Então, já havia uma cidade proposta para Deus, por Deus. Mas o homem, na realidade, ele se afasta do Criador e, como consequência, ele é expulso desse lugar chamado paraíso, onde já se encontra uma estrutura formada e, na realidade, junto dessa estrutura também havia uma árvore que ele não poderia comer, que estava lá presente. Mas o homem comeu dessa árvore e morreu espiritualmente. Então, antes de Deus colocá-lo para fora do paraíso, por amor, para que ele não vivesse afastado eternamente de Deus, ele mostra como seria a revelação do que aconteceria a partir daquela mulher que foi enganada e que a mulher, aquela que gerou a primeira criança fora do paraíso, agora ia gerar uma criança fora do paraíso, mas que agora essa criança não seria mais apenas um homem adâmico, mas seria essa revelação de Jesus Cristo. E para que acontecesse essa história, Deus é onisciente, onipresente, onipotente, desde o princípio, e antes de dizer haja luz, ele já sabia o que ia fazer. E ele revela nesse livro, desde o início de como ele começou a criar todas as coisas, o céu, a terra, o universo, o cosmos, o homem, até o final, quando ele fala do livro da revelação, o Apocalipse. Então vou caminhar um pouquinho na história humana, para nós entendermos como Deus está se revelando para nós homens, que agora perdemos uma comunhão com ele. E o que é interessante, o homem saiu desse paraíso, mas aquela árvore que estava lá, onde estava a serpente, o dragão, ficou lá no paraíso. E ficou como um acusador dos homens aqui na terra. Mas acontece que Deus já tinha feito um plano antes da fundação do mundo e que alguém viria, e esse alguém seria o próprio Criador que se faria homens e nasceria de uma mulher. Quem é essa mulher que ele está se referindo? Mas antes precisamos entender alguma coisa que aconteceu na história. Primeiramente, ele mostra que Deus revela a necessidade do homem ser revestido. E ele fala em Gênesis 3,15 a respeito de algo que vem bem lá na frente, a respeito desse menino que nasceria dessa mulher. E ele diz no versículo 3,15 a seguinte afirmação: e a mulher disse: vou multiplicar sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meia dores darás à luz filhos. O teu desejo irá para o teu marido e ele te governará. E Adão disse: viste que atendeste à voz da tua mulher, vai comer da árvore que te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Então a terra, a condição dela ficou por causa disso. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da sua vida, ela produzirá também cardos, abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu ao homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e a sua mulher, os vestiu, e o Senhor Deus, depois que os vestiu, mostrou que alguém ia resgatá-los dessa condição, porque ele sozinho não conseguiria fazer. Então, nesse contexto, mostra um cordeiro, que vai falar lá no Apocalipse, que era esse cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que viria, que nasceria dessa mulher, e que nós lemos um pouquinho a respeito em Isaías, no início desse estudo. Abel nasce e Caim nasce. Caim nasce primeiro e Abel nasce, ambos nascem fora já da condição do paraíso. Então Adão e Eva têm os seus primeiros filhos, e da onde que surge a primeira cidade?
Deus não fez o homem para ficar construindo coisas aqui na terra e nem colocando o nome dos seus filhos aqui na terra, e muito menos como se alguma coisa fosse posse. Então ele fala claramente aqui que Caim mata Abel. E a mulher fica muito preocupada porque Abel era o homem da fé que entendeu o princípio da promessa de Deus, qual era a vontade de Deus, que haveria de vir um resgatador para a humanidade e para todas as coisas criadas, que seria esse filho que nasceria dessa mulher. Então nós vemos aqui no capítulo 4 que os descendentes de Caim diz que Caim coabitou com a sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Enoque significa dedicado. Caim edificou uma cidade e ele chamou Enoque o nome de seu filho. Então Caim se afasta de Deus e ele cria uma cultura em que a preocupação dele é tentar fazer construções na terra, cidades na terra, lugares na terra. E aí ele fala mais, que dessa descendência vem uma série de descendentes que ele não se preocupa em descrever, mas ele apenas destaca da onde que vem os músicos, da onde que vem os criadores de gado, a preocupação daquilo que mais tem rentabilidade no mundo que nós vivemos, de uma cultura que os homens constroem. Ele fala que vem exatamente de Lameque. Lameque é aquele que vinga sempre. E Jesus mostra que nós não devemos ser assim. Então é aqui que vai aparecer o termo 70 vezes 7, e depois só com Jesus, quando pergunta quantas vezes deve perdoar meu irmão. Ele falou 70 vezes 7. Então ele pega esse ponto de Lameque e vai apresentar para nós que o homem natural, terreno, adâmico, ele vinga sempre. Mas que Jesus, ele vai nos ensinar a ser um perdoador sempre. Fala que depois, no lugar de Abel, nasce Sete. Sete é aquele contexto de uma promessa, que viria como um substituto daquele que tem a fé, para dar continuidade na geração adâmica. Por isso que descreve o capítulo 5 os descendentes de Adão. Desses descendentes, diz que todos tiveram filhos e filhas, e depois diz, e morriam. Mas o sétimo dessa descendência que vem de Adão, Sete, tem um homem chamado de novo Enoque. E esse Enoque, diferente desse Enoque em que os cainitas se preocupam em se fixar na terra e fazer cidades e pôr um nome, a esse Enoque vai ser arrebatado, porque ele anda com Deus e vai para uma cidade que Deus já havia preparado, nesse lugar chamado paraíso, que Deus está construindo desde o princípio da criação. Mas acontece que essa geração chegou a um ponto tal que ele precisou começar tudo de novo. E nós falamos a vez passada de um momento da história em que o Kairos de Deus entra no cronos do homem, quando o homem perde a rédea de tudo que está acontecendo, como acontecerá no final do nosso tempo. Aí ele dá um dilúvio na época de Noé. E acontece que a partir de Noé, Sem, Cão e Jafé formam de novo as nações, e todas as nações acabam se formando, e tudo vai sendo descrito na Bíblia a respeito da história humana até o capítulo 10. Acontece que depois do dilúvio, as nações já tinham sua linguagem, mas eles tinham uma única linguagem espiritual que todos conheciam esse Deus que foi o revelador que deu depois do dilúvio. Aparece esse contexto das pessoas agora querendo construir uma torre, chamada Torre de Babel. Isto é, eles quiseram fazer um templo. Então, essa cidade, fala, a terra, havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Ele estava falando agora, não é uma língua. Existiam povos, nações, vários lugares, tinha esparramado na face da terra, mas agora eles tentaram ficar tudo num lugar só, para se proteger. E ele fala claramente, disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade. Veja,
os filhos que vêm de Sem, Cão, Jafé, agora começam a pensar como cainita. Vamos edificar para nós uma cidade. E a torre que os filhos dos homens edificavam, a torre é templo, é o contexto de um templo numa cidade. Deus não fez o homem para ser um adorador, no sentido de depender de um templo e de uma cidade. Ele fez o homem para ser o templo aonde ele habita, para ser a expressão dele onde ele estiver. E nesse mundo seria um contexto de sermos pessoas que andamos com a certeza que estamos aqui para fazer um propósito da revelação de Deus num lugar onde há trevas, para voltarmos para Deus dizendo o que nós fizemos com a nossa vida que Ele nos deu para expressarmos Ele onde nós estamos, num mundo em que se encontra de trevas. Por isso que Jesus teve que vir aqui para nos resgatar daqueles, morrendo assim por todos, resgatar daqueles que assim o aceitavam, segundo a fé. Veja que a Torre de Babel foi construída e o objetivo dela é para que eles tivessem um nome poderoso, fossem poderosos. Isso ocorreu na cidade chamada Babel. Nimrod, um poderoso caçador, assim o fez. E Deus não estava vendo nada depois dessas nações que pudesse ser um representante dele entre essas nações. E logo na sequência, capítulo 12, diz: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Vou fazer de você uma família. Sai dessa parentela adâmica, que eu vou te fazer uma família. Vou te abençoar para você sendo o pai da fé, porque você me entendeu a revelação da promessa que havia sido feito, que nasceria o Salvador e que ele faria essa libertação. E eu quero que você realmente agora seja essa expressão de um abençoador de todas as famílias da terra. Na forma ainda gentílica, Abrão sai da tua terra, da parentela, e começa a construir uma história de Abrão, Isaque e Jacó, e a gente vai entendendo o livro de Gênesis, o desenvolvimento de toda essa história, o drama humano que viveram, até que constituiu em Jacó um povo, uma nação, 12 tribos que acabaram formando Israel, o povo de Deus. Esse povo de Deus, no contexto da história, acaba sendo uma nação que liberta do Egito, aí descreve Êxodo, Número, Deuteronômio, repete-se a lei, revela a história do tempo dos juízes, que eles não tinham ainda uma constituição estabelecida, até que esse reino se estabelece, e ao se estabelecer esse reino, acontece que Israel, olhando para as nações ao redor, e ele que deveria ser aquele que tem os oráculos de Deus, a revelação de Deus, o que Deus estava revelando, começa a ficar afastado de Deus. E após a morte de Salomão, acontece que foi lido aqui a respeito do rebento de Jessé. De Davi viria um rei, um salvador, falando desse Jesus Cristo que nasceria de uma mulher. Quem é essa mulher? Essa mulher é Israel, chamada a mulher de Deus, a esposa do Cordeiro. Dela viria o Salvador. Dos judeus é que veio a salvação. E Jesus Cristo revela esse contexto que é o filho da promessa que Deus já havia falado. Nessa história, nós percebemos que a história de Israel vai se desenvolvendo, aparece uma divisão, porque eles não quiseram mais uma teocracia. Eles resolveram fundar o seu sistema religioso judaico e também criar uma monarquia. E houve uma divisão no reino. Israel agora ficou chamado Israel no reino do norte e na parte do sul, Jerusalém como a cidade programada que Deus falou que colocaria os seus pés lá, habitaria aquele povo que faria segundo o propósito da promessa de Deus. Então ficou o reino do norte, Israel, reino do sul, Judá, e essa divisão foi acontecendo na história e aparecem os profetas. Isso estou falando da história de Israel. É importante conhecer isso.
Os profetas vieram e falaram da vinda desse Messias. O dia do Senhor seria um dia que aconteceria na história do povo de Israel. Dentro de todos esses profetas, houve um estadista chamado Daniel. E Daniel teve uma revelação a respeito do momento em que os profetas haviam falado que o povo não estava andando de conformidade com a vontade de Deus. E que eles estavam vivendo uma vida fora do propósito de Deus, não estavam revelando esse Deus às demais nações. Estavam sendo subjugados pelas nações e, principalmente, eles seriam deportados para o contexto da Babilônia. Foi o que aconteceu na época de Nabucodonosor. E nesse contexto, Daniel foi colocado nessa condição de exílio para a Babilônia, enquanto ficaram outros profetas lá no contexto de Judá, no Reino do Sul, e atacado o Reino do Norte, depois o Reino do Sul, acabou destruindo Israel e o contexto Babilônia veio, porque ela ia atacar aonde? Ela ia atacar o Egito, mas Israel ficava no trajeto entre a Babilônia e o Egito, e ele passou por cima de Israel, tomando conta de toda aquela região, e foi um domínio chamado mundial. Babilônia, na época em que Daniel estava lá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, teve um sonho que perturbou, porque ele queria saber quem que ia dominar sobre a terra. Quem dominaria como ele sobre o mundo presente. E ele se perturbou muito com o sono, mas ele não lembrou do sono. Aí Daniel, ele descreve esse sonho de Nabucodonosor e interpreta esse sonho, porque ele pede para os amigos dele e eles oram para Deus e Deus dá essa revelação. E ele revela para Nabucodonosor que ele seria o contexto do primeiro rei de um grupo de 4 reis, ou 4 reinos, ou 4 impérios que dominariam o mundo presente daquela época. Israel seria subjugado por causa desse contexto, desse domínio. Decretado os 70 anos, que Jeremias havia sido profetizado e falado que eles seriam expulsos e por 70 anos eles ficariam no desterro da Babilônia, Daniel entendeu esse período e esse tempo, pediu revelação desse tempo para o Senhor. E Deus se revelou para ele. E ele teve sonhos. Além de revelar o sonho para Nabucodonosor, teve outras revelações e depois ele sonhou com 4 grandes animais. E esses animais escritos são os mesmos que estavam no sonho dos reinos que Nabucodonosor queria entender o que viria depois dele. Ele falou, você, Nabucodonosor, é o cabeça, é a parte do ouro, é a estrutura humana na formação de uma sequência de reinos que tentam dominar o mundo. Depois de você vem a Média e a Pérsia. E ele fala, agora não é mais ouro, agora é prata, são os braços de uma grande estátua. Isto é, do contexto do humanismo secular, o que os homens constroem e fazem. Depois ele falou, depois desses braços vem a Grécia. Grécia, ele põe o elemento cobre, o peso correspondente da Grécia, bem como Alexandre o Grande na sequência, que a gente vê que Daniel descreve no capítulo 8, 9 e 10. E até o 11 ele vai descrevendo depois o partilhar desses reinos que vem nesse contexto que depois da Grécia vem Roma. No Império Romano é revelado para Daniel, dentro dessas 70 semanas, capítulo 9, que haveria uma semana e depois 62, quando nasceria o Messias. E o Messias, que era o dia do Senhor, que nós falamos a vez passada, que era dito para os judeus, que seria um dia de juízo, de estrutura, de acerto de conta, realmente vai terminar o tempo dos judeus como um contexto do reino que eles eram os responsáveis. Nesse período é descrito para Daniel que esse reino, que é esse império que ele falou que era um império diferente, bestial, horrível, dentes como de ferro. Aí ele falou, vou revelar para você tudo isso. Nesse período ele fala assim, vem o ancião de dias e instaura, depois desse reino, e na época desse reino, 62 semanas, falou, vai nascer o Messias,
Depois haverá um restaurar e haverá um reino quinto, eterno, que não passará para outro povo. Será um reino eterno. Muito bem, Daniel ficou assim alarmado, preocupado com todo esse contexto, e ele acaba o livro da sua profecia, vamos chamar assim, embora sendo um estadista. Daniel termina no capítulo 12, falando a respeito do fim do tempo. E esse fim do tempo que Daniel está falando é o tempo que ele perguntava a respeito do tempo dos judeus. Então ele fala que nesse fim do tempo, no capítulo 12, ele descreve que nesse tempo se levantará Miguel, o grande, príncipe, defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Quando ele falou todo aquele que foi achado inscrito no livro, ele falou que nesse tempo é muito importante entender que há um livro na história, que é o livro do Cordeiro, que eles já deveriam conhecer e que Abraão já conhecia, e que Moisés já conhecia, e que também falava de uma cidade celestial que o grande arquiteto estava construindo. Eles também conheciam. Sabiam que eles eram temporários nesse tempo, porque eles sabiam que eles voltariam para um contexto eterno. Então eles estavam fazendo um propósito junto com Deus para que eles pudessem todos conhecer esse Deus nesse contexto de uma cultura que tinha se afastado de Deus, uma cultura chamada cultura adâmica. Agora, Jesus vem e institui o reino de Deus, uma nova cultura, a cultura celestial. Seja feita aqui na terra como é no céu. Depois que ele faz essa descrição, nós sabemos que quando ressuscitou Jesus, Mateus 27 fala que aqueles que estavam mortos no Sheol, agora eles podem voltar para o paraíso, porque agora o paraíso foi aberto, porque tinha sido fechado, mas Satanás estava lá e era um acusador de todas as pessoas. Jesus Cristo morre, ressuscita, salva e principalmente abre o paraíso. E agora todos que vão morrer a partir de Jesus não descem mais para o Sheol. Só os que não querem Jesus vão para esse lugar chamado dos mortos, para esperar uma ressurreição final para o juízo. Os demais vão para o paraíso. O corpo fica, mas a alma e o espírito vão para o paraíso. Depois, na vinda de Jesus, haverá a ressurreição do corpo desses que estão no paraíso, que morreram, mas que vão ressuscitar para plenificar e glorificar os seus corpos como Jesus teve. E ele termina falando aqui no capítulo 12, que bem-aventurado, que ele estava preocupado com essa visão, o tempo dos judeus ia acabar. Ele falou, não vai acabar, o tempo dos judeus vai continuar, só que eles vão ser dispersos por todas as nações. Isso nós vemos muito claro, Lucas falando a respeito disso, e também os profetas falando a respeito disso, que eles restituirão no final a reintegração de Israel como uma nação, para ser um testemunho junto com a igreja, que a igreja surge a partir de Israel. E ele termina dizendo aqui no capítulo 12, versículo 11, o seguinte: depois do tempo em que o costumado sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurados que chegam até 1335 dias. O que são esses 1335 dias? 1235 menos 1290, 45 dias. Esse é o tempo em que Jesus, depois de ressurreto, ficou na terra, dando a instrução para os seus discípulos, completados 50 dias, Pentecostes, desce o Espírito Santo. Bem-aventurados são esses judeus que recebem, são selados também com o Espírito Santo. Por isso nós precisamos entender isso para entender depois o Apocalipse. Disse a vez passada que se você entender como eu entendo, que a lei e os profetas profetizaram até João Batista, e depois disso é anunciado o reino de Deus e os homens se esforçam para entrar nele, nós passamos a entender que o próprio Jesus disse que o reino de Deus seria tirado de Israel porque rejeitaram o Salvador. Até o dia em que eles voltem a dizer,
Bem-aventurado que vem em nome do Senhor. Israel será reintegrado como a oliveira verdadeira. E nós somos enxertados. Nós, gentios, fomos enxertados e a partir de 144 mil judeus formou a igreja, que depois vem uma multidão de gentios constituindo essa igreja que passa por um processo de grande tribulação, que vem de grandes tribulações e continuam vindo. Por isso nós precisamos entender esse contexto da história para depois chegarmos ao final do Apocalipse e entendermos isso. Aonde está escrito que se levantará Miguel, o grande príncipe? Então, você quer entender o Apocalipse? Eu digo para você, começa com o capítulo 12. Capítulo 12, ele é muito importante porque ali não fala que João nem viu e nem ouviu nada. Eu gostaria que você abrisse para você entender agora a sequência da história, porque o Apocalipse é para uma revelação que Jesus recebeu de Deus para dar para a sua igreja. E usou João para nos mostrar essa revelação. Então não tem nada assim complicado. É bem simples e ele vai falar isso. E eu quero dar continuidade domingo que vem para falar sobre esse contexto. Mas antes, eu quero que você abra capítulo 12 do Apocalipse, para que a gente já possa começar a fazer uma primeira leitura desse livro. Porque ele é, na realidade, um divisor, esse capítulo 12. Porque o próprio João, aqui ele não fala que nem viu e nem ouviu. Ele diz um contexto impessoal, indefinido quanto quem viu, quem ouviu, mas um contexto de fé. Ele fala, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa com 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. A mulher teria dificuldade para dar à luz. E aqui está sendo revelando Israel, aquele que está dando à luz o Salvador, que veio descrito todo antes. Que já falamos que o dia do Senhor já começou naquele contexto de uma preparação da vinda de Jesus. E aqui ele fala, viu-se também outro sinal no céu. Ele não fala que ele viu, nem que ele ouviu. Ele fala, viu-se. Viu-se. É aqui que começa o Apocalipse. Para você entender o contexto da história e como igreja, querido. Senão, você não vai entender a história como está sendo revelada e como nós estamos vivendo essa história por uma revelação que Deus já está trazendo. E está concluindo com esse livro, chamado o livro da revelação. Por isso a palavra Apocalipse significa revelação. E ele começa dizendo assim, revelação de Jesus Cristo que Deus, o Pai, lhe deu para falar para João falar para a igreja, para que a igreja seja forte, perseverante e não titubeante diante de tudo que pode passar nesse mundo que nós vivemos. Mas que nós sejamos fiéis até o final, porque ele vai mostrar que você ou vive por Babel, por Babilônia, construindo cidades e templos para adorar, ou você é um templo que um dia vai voltar para a cidade de onde você veio, que é a Nova Jerusalém, que virá plenamente após da consumação desses céus e dessa terra que agora existe, que passarão com estrepidoso estrondo e se derreterão. Por isso nós, diz Pedro, falamos a vez passada, aguardamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Como isso fará? Nós vamos ver no Apocalipse. Mas agora eu quero mostrar que viu-se outro sinal no céu e eis um dragão. Então ele estava lá. Diz, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. Presta bem atenção. Aqui ele fala claramente que a sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu. Satanás arregimentou 1/3 dos anjos que levou com ele, os quais lançou para a terra. Veja, as quais lançou essas estrelas, esses anjos, para a terra.
E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Quem é que ficou na história da igreja diante, presta bem atenção, queridos, deixa o Espírito falar no teu espírito, ficou diante daquela mulher chamada Maria, em Israel, promessa de Deus, que do povo de Israel nasceria um Salvador, que da mulher nasceria o Salvador, que agora não é gerado no sentido de formar uma terra, não, agora ele é gerado do Espírito Santo, nessa mulher, sem força humana, mostrando que dela nasceria Jesus, que é o homem menino, mas também, como diz Isaías, um filho se daria, que é o Cristo, a expressão desse Cristo nesse menino, que é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Esse contexto, quem ficou diante dele quando ele nasceu que queria matá-lo? Os reis, o rei Herodes. Todo o contexto das pessoas investidas de autoridade que não queria que existisse esse rei, que não viesse, mas era uma força contrária, demoníaca. E até Herodes falou para os magos, diga onde ele está, que eu quero adorá-lo. Ele não quer adorar. Tanto é que depois ele mandou matar todas as crianças 2 anos para baixo, do tempo em que houve a revelação dos magos, que vieram para ver o nascimento desse rei que vai reinar sobre tudo. E quem veio eram magos do Oriente, eram reis do Oriente que vieram. E o que é interessante, você vê que o mal sempre ficou cercando Jesus para devorar. Então ele estava diante do nascimento desse menino já para matar. E diz que Maria e José, inspirados pelo Espírito, foram para o Egito, depois que morreu Herodes. Aí eles voltaram a habitar numa cidade, conta-se a vida de Jesus, sua vida, morte, ressurreição. E aí fala do contexto da formação da igreja, que de Israel começou 144 mil, a salvação dada para eles serem também salvos, por isso que é 1000, a indefinição de 12 vezes 12 vezes 12 mil, de cada tribo para formar o início da igreja Israel, e depois os demais povos, capítulo 7 do Apocalipse que nós vamos ver. Mas antes vamos entender o que aconteceu na história. Viu-se. Nasceu-lhe, pois, um filho varão. Essa mulher teve esse Jesus Cristo. Aí a história revela, eu não preciso contar, e nem o próprio João quis falar porque ele bem conhecia. Viu-se. Que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Isso vai aparecer lá no capítulo 19, depois do Apocalipse. Vamos ver tudo em detalhe depois. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Quem é que ressuscitou, voltou a sentar no céu? Jesus Cristo. Interessante agora que João vem falar do Apocalipse para revelar essa verdade para nós como igreja, como devemos viver, como Jesus está no céu e qual a razão de Jesus ter subido ao céu e aberto agora o livro que estava na mão de Deus, capítulo 4 e 5, para revelar a história da humanidade, o que aconteceu e como será o final disso. Ou você quer viver ainda construindo cidades na terra, templos nas cidades, ou você quer entender a cidade que tem um jardim, que nós vamos voltar para ela, que tem muros, porque a estrutura dos muros corresponde às portas Israel e também os fundamentos dessa cidade que é a Nova Jerusalém, os apóstolos. E nós que vamos estar compondo essa nova cidade, são todos que viveram o livro da vida do Cordeiro, no propósito de Deus, do que Ele está querendo fazer, queridos. Então, presta atenção. Diz que aqui ele fala que o filho varão nasceu, há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. Esse contexto, 1260 dias, você vai ver depois no capítulo 12, versículo 14. Foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos
que é 2 tempos, e metade de um tempo fora da vista da serpente. Esse é o tempo dos gentios, que está declarado já pelos profetas, está declarado também aqui e declarado também em Lucas, a respeito do tempo dos gentios, quando se completar, que é 1 tempo, 2 tempos e metade do tempo, que começou quando que ele fala? Com Babilônia. Veja como é interessante. Então a serpente, diz versículo 15, arrojou da sua boca atrás da mulher água com um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio, que o dragão tinha arrojado de encontro a essa mulher. Então, diz que Israel foi disperso no mundo. E aí parou a perseguição dele. Mas veja o que acontece. Irou-se o dragão contra a mulher. Quem é essa mulher? Israel. Israel formou o início da igreja, que dá continuidade na igreja, e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Qual a descendência que vem a partir de Israel? A igreja. Aí vai guerrear com a igreja os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Não é o mandamento de Deus só, mas também tem o testemunho de Jesus. Então, são aqueles que são chamados cristãos, a igreja. Então ele se volta e se pôs sobre a areia do mar. Pois eu vou continuar isso. Mas antes, para fechar hoje, eu quero mostrar um detalhe que passa desapercebido. Volta para o Daniel, capítulo 12, e ele diz: nesse tempo se levantará Miguel, o grande, o príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Veja o Apocalipse agora, capítulo 12, versículo 9. Houve peleja no céu, viu-se, e houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, que ele havia arrastado com ele. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Nesse momento que Jesus sobe e abre o paraíso, que só um homem poderia fazer, e ele, Deus, se fez homem, a palavra dele se fez carne, habitou entre nós, e agora Jesus abriu o paraíso. Mas diz que Miguel, que é o defensor do povo de Israel, luta e faz com que esse dragão seja lançado para a terra. Veja, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que estava lá, que já enganou aquela mulher, que se chama, veja, Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, ele foi jogado aqui na terra. Então, nós não temos mais um acusador lá. Quem nós temos agora no céu? Nós temos um sumo sacerdote. Nós temos um advogado que viveu a nossa causa e entende o que é o ser humano. E nós temos também aquele que intercede por nós. Está sentado à direita de Deus Pai. Veja o que ele fala aqui. Então, uma grande voz do céu proclamou: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Ele não está mais diante de Deus. Ele já foi julgado, mas ainda ele não está condenado. Então Jesus, no final desse tempo, que já passou 2000 anos e vai passar um pouco mais, estendido pela graça de Deus e a misericórdia, virá, queridos, virá para pôr fim em todo o contexto de potestade, inclusive lançando as bestas, falso profeta, o próprio Satanás, todo, inclusive o inferno e até a morte, que é o último inimigo, no lago de fogo. Quando ele fizer tudo isso, haverá novo céu e nova terra. É tudo que vai descrever o Apocalipse. Mas ele fala: você quer ainda continuar vivendo na Babilônia, nessa cultura adâmica, ou você quer mudar para uma cultura cristã, embora vivendo no mundo adâmico, para ser uma testemunha viva, eficaz do reino de Deus, dizendo como será. E não quer dizer de um futuro, quer dizer como será eternamente. Então agora ele termina dizendo assim: essa voz do céu fala: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ele, pois, os venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte,
não amaram a própria vida, porque nós sabemos que quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Não tem mais medo da morte. O pecado gerou um medo desse contexto. E ele falou, quem crê em Jesus, isso não tem mais, porque Cristo é a vida. Então quem tem Cristo não tem morte. Ele é o contexto eterno. Quem tem ele tem eternidade. Ele tem vida em si mesmo. Quem tem ele tem vida em si mesmo. E aqui ele termina. Por isso festejai aos céus. E vós o que neles habitais. Ai da terra e do que neles habitam. Do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo resta. O diabo foi lançado aqui e vou continuar domingo que vem para explicar o que o diabo fez. Que ele vai parar agora sobre a areia do mar. E quando ele para sobre a areia do mar, é que ele vai começar a agir no contexto da história, da sequência do Império Romano. Ele vai começar a mostrar uma realidade para nós, que ele vai constituir a besta do mar, eu vou explicar isso domingo que vem, e também a besta da terra. E elas vão ficar durante um certo tempo, quase 457 anos agindo, mas depois não vão existir mais. Mas o que vai existir é um legado desses reinos babilônico, medo-persa, grego, romano, que vai permear a história da humanidade e os homens vão querer ter domínio mundial. E não haverá mais domínio mundial como todos estão querendo ter. Inclusive a gente encontra Nero, podemos encontrar Hitler, podemos encontrar Napoleão, podemos encontrar outros que querem governar mundialmente. Não vai existir, porque o quinto reino já está instaurado. Ele só está desenvolvendo até que ele se forme, que é o reino de Deus, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse reino não passará a outro povo. Esse reino é um reino eterno, queridos. E é sobre isso que o Apocalipse vai falar como uma esperança para nós como igreja. Por isso que ele vai começar dizendo da importância de ler o Apocalipse, guardar o Apocalipse e se alegrar com a certeza e a convicção de que tudo será resolvido. Então eu vou continuar domingo que vem. O dragão persegue a mulher, que vimos hoje, para sobre a areia, e aí ele institui a besta. Quem é essa besta que está sendo revelada aqui no capítulo 13? Então vou ler o 13, e aí nós vamos voltar para o contexto, já que vocês entenderam que esse Miguel viria no final do tempo dos judeus, ele veio, tirou Satanás lá do contexto onde ele se encontrava. Jesus abriu o paraíso e agora está na terra, mas ele é lançado no abismo enquanto haverá um reino. Mas ele vai deixar as bestas agindo na história humana, até que, quando Jesus for para voltar, ele virá desse lugar chamado do abismo, depois aquele chamado 1000 anos, que é um tempo indefinido, ele virá no final para fazer o quê? Confrontar com Jesus como ele confrontou quando ele nasceu aqui. Isso será o fim dele, porque ele também será lançado no lago de fogo. E haverá novo céu e nova terra. É isso que eu quero já começar a trabalhar para nós entrarmos nesse livro chamado Apocalipse. Espero ter feito uma retrospectiva para nós entendermos a história da humanidade e como que tudo isso consumará com a vitória de Deus e nós que acreditamos nas suas promessas. Amém, queridos? Glória a Deus pela sabedoria que o Espírito Santo tem dado ao Michel, essa revelação que Deus tem dado a ele, e nós glorificamos a Deus. Obrigada, Espírito Santo amado. Amém. Nós vamos cantar mais uma música e depois eu estarei orando, encerrando esse nosso culto matinal dominical. Meu Jesus, meu amigo, sê comigo, se contigo para sempre eu quero estar. Sê presente nos meus dias toda hora. Eu me entrego todo inteiro em tuas mãos. Meu
meu Jesus, meu amigo, bom amigo. Todo dia ao teu lado eu quero andar. Que tua paz e teu amor estejam comigo, para sempre do perigo me livrar. Obrigado pelo pão de todo dia e a família que convivo com amor. Obrigado pela vida, pelo dia e por tudo. Obrigado, meu Senhor. Amém. 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 Senhor Jesus querido, obrigada, Jesus, por estar conosco, como o Senhor prometeu, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Obrigada, Jesus, nosso amigo, nosso ajudador. Obrigada, Espírito Santo, nosso Consolador, amém, enviado por Jesus Cristo para estar conosco, para ser o nosso instrutor. Nós louvamos, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Amém. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, louvado seja. Ó Senhor, abençoa a todos que participaram conosco, a todos que participarão mais tarde. Sim. Dá entendimento a todos, amém, para compreenderem verdades tão profundas, sim, que o Senhor revela no teu livro sagrado, amém, a Bíblia. Obrigada, Senhor, pela revelação que o Senhor tem concedido ao teu servo Michel e a cada um de nós. Amém. Nós te louvamos, glorificamos o teu nome. Amém. Sê conosco, Jesus, sim, cada dia. Por isso, nós te louvamos, sim, e te agradecemos, sim, por tudo. Amém. Amém. Nós iniciamos esta semana. E tomamos posse para nossas vidas, nossas famílias, nossos trabalhos, de uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.